Boa noite a todos. Vamos fazer a oração antes da gente começar a nossa reflexão de hoje. Então, podem fechar os seus olhos, relaxar um pouco o corpo, fazer uma respiração bem profunda, se conectar com os espíritos amigos, os nossos guias, que vieram até aqui com tanto carinho para nos acolher, para nos apoiar, para dirigir o nosso pensamento, elevar a nossa vibração para Deus, para Jesus Cristo, sempre pensando com bastante carinho do quanto que a gente é abençoado por estarmos todos aqui essa noite e o quanto que estar aqui significa dar mais um passinho para o caminho da nossa evolução, para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual, e que a gente possa, através da palavra, né, dos ensinamentos e do estudo, conseguir aplicar internamente no nosso coração e estarmos abertos para entender um pouco, né, o nosso papel aqui nesse planeta, nessa encarnação, e como que a gente pode, da melhor forma, aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui e agora. Que assim seja. Bom, boa noite mais uma vez. Meu nome é Carolina. Eu, a convite da casa, que de vez em quando venho com o maior carinho estar aqui. Algumas pessoas já vi de outras vezes, outras primeira vez que eu vejo. Sou psicóloga de formação e eu falo que eu gosto muito do convite de estar aqui, porque é uma oportunidade de eu estudar, né? Então, cada vez que a gente está aqui para trazer uma discussão, um entendimento de alguma coisa da doutrina, é mais uma oportunidade da gente estudar. E, mais uma vez, eu fiquei curiosa sobre um tema que eu, pelo menos, em anos do espiritismo, nunca vi ninguém dando palestra sobre dinheiro. Não sei se vocês já viram, mas eu nunca vi, né? Eu falei, tá aí um tema bom para a gente falar. Vamos falar de dinheiro dentro do espiritismo, dentro de uma doutrina que fala sobre, na verdade, a nossa reforma íntima, que fala sobre o nosso moral, e aí você quer falar de dinheiro? Né? Como que as coisas se conectam dentro dessa doutrina, né? Dentro dessa visão onde a gente olha, na verdade, para o nosso processo de evolução espiritual e não material, e aí você vem falar de dinheiro. A gente vê muita palestra no YouTube falando sobre dinheiro, né? E aí temas bem sensacionalistas, que é como atrair dinheiro, né? Como atrair abundância na nossa vida, como ter pensamento positivo para fazer o dinheiro chegar, né? Mas será que é essa a leitura que a gente faz dentro do espiritismo, né? Será que o Emmanuel, quando sussurrou ali o livro Dinheiro, né, psicografado por Chico, também tinha esse mesmo pensamento de como que a gente pode atrair mais dinheiro? Né? Será que era isso que o dinheiro, será que é esse o papel do dinheiro na nossa vida aqui, nessa existência material que a gente precisa passar, precisa viver e precisa vivenciar? Então eu trouxe para vocês um pouquinho o que é o dinheiro, como ele interfere na nossa vida, como que a gente tem que olhar para o dinheiro, né? E como também a gente tem que olhar para o mal que o dinheiro faz, né? Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então trago aqui um pouquinho da reflexão dos meus estudos sobre dinheiro na doutrina espírita. Vou estar aqui apoiando para vocês, tá? Para mudar um pouquinho o slide. Para entender o dinheiro, a gente tem que saber que talvez o dinheiro, ter ou não ter, faça parte de um processo e de um planejamento reencarnatório. Tá, escolhi ter ou não ter. Será que esse dinheiro pode estar sendo influenciado, ou o meu pensamento sobre dinheiro, a escassez de não ter o dinheiro, pode estar influenciado pela essa questão da obsessão e de espíritos obsessores? Vou falar sobre isso.
vou falar sobre como ele pode levar a gente para um umbral e deixar a gente ali preso na energia que o dinheiro traz para a nossa vida. Tem uma frase célebre, né, que fala, não dá para servir dois deuses ao mesmo tempo, né? Não dá para servir Mamon e ao Deus ao mesmo tempo. O que seria isso, né? Que interpretação que a gente traz quando a gente fala de dinheiro? E a conclusão, será que tem esse olhar positivo para o dinheiro na nossa vida? Então, para a gente entender lá ao final, a gente tem que começar com um planejamento reencarnatório, né? Não tem jeito. Então, o que acontece? Todo mundo aqui, quando desencarna, né, passa por todo um processo ali espiritual, quando a gente está ali na cidade astral, fala, preciso voltar de novo. Tenho bastante coisa para aprender ainda. E aí, nesse projeto reencarnatório, a gente tem o livre-arbítrio de fazer algumas escolhas. E sim, vir e ter abundância de dinheiro ou não, também é uma das escolhas que a gente faz. Então, a gente pode querer e escolher passar por algumas aprovações, né? Que vão testar a gente ali. Será que a gente está conseguindo evoluir? Será que a gente conseguiu aprender, né? Então, a gente faz algumas escolhas ali para a gente poder, né, desenvolver aqui na Terra com relação a várias questões. E uma delas é a escolha de vir ali em plena abundância ou não, em vir, né, num processo de escassez. Então, dentro do plano reencarnatório, a gente fala que, sim, nós temos o livre-arbítrio para poder fazer essa escolha. Como vai ser todo o detalhe da minha vida inteira, de tudo que eu vou passar com relação a ter ou não ter dinheiro, não é escolhido ali. As coisas também são consequências do que a gente vai vivendo aqui na Terra. Então, vamos imaginar que no meu plano reencarnatório tá por eu passar por uma provação da falta de dinheiro. Só que dependendo como eu faço as minhas escolhas aqui nesta vida, eu consigo passar bem tranquilo por essa provação, né? Consigo até, de repente, ter um certo nível de conforto financeiro. Então, vai muito depender das escolhas que eu também vou fazer aqui. Eu falo que nem tudo foi, né, uma lista que a gente colocou lá em cima para falar, vou passar por isso, isso, isso. Muito também é das escolhas que a gente faz aqui. Então, para começar, a gente precisa pensar, será que eu que não pedi? Será que eu estou passando por essa dificuldade e eu mesmo pedi essa aprovação para mim? Ou às vezes a gente olha uma outra pessoa, né, com muito recurso financeiro e fala, nossa, essa daí pediu tudo para ela, né, quis nascer tudo para ela, a abundância de dinheiro. Mas será que essa aprovação é mais fácil, né? Ter muito perto do que quem não tem nada, né? E aí, então, a gente vê que a riqueza e a pobreza têm os seus ensinamentos. E muito da literatura espírita traz que a riqueza é um desafio muito maior do que a pobreza. Eu não sei se vocês já conhecem pessoas que têm muito pouco. Geralmente, as pessoas que têm muito pouco compartilham muito pouco que têm. Sabe? Eu tenho um pãozinho só, eu vou dividir. Né? A gente vivencia isso lá no domingo, lá na praça. Panela de pressão, né? Com a assistência lá aos nossos irmãos que são moradores de rua, né? Aos domingos. Então, às vezes, algum irmão nosso chega atrasado, já acabou toda a comida. A gente não tem mais para dar. São mais de 100 pessoas que a gente assiste no domingo de manhã lá na praça, né? Só que, quando chega um atrasado e o outro guardou um pãozinho no bolso, ele não pensa duas vezes. Ah, irmão, tá aqui. Pode pegar, pode levar, eu já comi, eu já me servi, né? Então a gente começa a ver que muitas vezes quem tem pouco compartilha, mas às vezes quem tem muito passa por um processo que é como que eu lido com o poder que o dinheiro me traz, como eu lido com as coisas que o dinheiro me traz, como eu lido com as facilidades que o dinheiro vai trazendo na minha vida. Né? Então, o pessoal costuma falar, a riqueza é uma aprovação muito maior do que, às vezes, até a própria pobreza, né? E será que dentro da riqueza que eu tenho, da abundância de recursos, eu consigo usar ela de uma forma boa, positiva,
com esse olhar de repartir a abundância que eu tenho, assim como quem não tem consegue fazer, né? Porque a gente fala, né, na riqueza, teoricamente, né, tem muita gente que fala, nossa, se eu fosse rico, nossa, eu ia fazer um monte de doação, ia ajudar um monte de gente. Bacana, vai sentar na cadeirinha. Vamos ver, né? Depois que a gente está sentado naquele monte de dinheiro, se a gente consegue, né, abdicar disso para o bem do outro, ou se a gente vai começar a ser consumido por essa vibração de ter cada vez mais, né? Então, a gente entende que, às vezes, quem tem dinheiro começa a ter um processo de obsessão pelo próprio dinheiro. E aí a gente traz essa questão de como que, não só o dinheiro, mas qualquer coisa na nossa vida, ela pode ser conduzida por um processo de obsessão. Ou seja, qualquer coisa que eu vibro muitas vezes, qualquer coisa que eu tenho um pensamento muito fixo, que eu não consigo elaborar e usar aquilo para o bem meu, para autocontrole, para o meu desenvolvimento, eu começo a abrir portas para um processo de obsessão. Então, pessoas, né, que pensam muito em dinheiro, e eu não estou falando nem quem tem, eu estou falando às vezes quem não tem também, ela começa a abrir uma portinha de entrada, um processo vibratório. E a gente sabe como é que a obsessão acontece, né? Vem um irmão nosso que tem um processo vibratório muito parecido, ele vai chegar e falar assim, olha, essa vibração aqui eu conheço, só que é muito parecido com o que eu estou sentindo também. Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui, tá gostoso. Vou começar a me alimentar aqui. Vou começar a me aproveitar desse processo, me aproveitar dessa pessoa. Vou começar a consumir, vou começar a sussurrar, vou começar a pedir para que ele cada vez mais entre dentro desse processo para eu continuar me alimentando dessa energia, dessa vibração. E fica ali, né? E quando a gente vê, às vezes a gente está tão apegado e começa a ter pensamentos cada vez mais obsessivos com relação a um tema. Pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser sexo, né? Pode ser o que for na vida. Vibrou dentro daquele processo, daquela vibração, bom, estou abrindo portinhas. Dinheiro não é muito diferente. Então a gente vai começando a atrair, né? Espíritos. Então pode ser que sim, o dinheiro comece a se tornar um processo que abre portas para eu também ser obsediado. E aí vai, né? O meu pensamento, junto com o pensamento do monte de gente desencarnada que está na minha volta, só vai reverberando cada vez mais, né? E a gente vai começando a ter intenções, atos, comportamentos que vão direcionando a gente para obter ou querer aquela determinada coisa, né? Não é só querer obter, mas às vezes o pensamento não para de reverberar. Como, por exemplo, não sei se vocês já viram pessoas que vibram, né? Pensam o tempo todo de escassez. Fala, nada eu tenho, nossa, tudo é difícil na minha vida, né? Então você ouve pessoas falando isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e não para de reclamar sobre esse assunto determinado, né? Bom, tá ali, ó, tá abrindo portinhas para que esse pensamento fique reverberando o tempo todo na cabeça da pessoa, né? Bom, então como que o apego, então, alimenta a obsessão? O obsediador, né, ele consegue identificar essa fraqueza na pessoa, surgem pensamentos repetitivos, pensamentos compulsivos, ele não consegue deixar de pensar e parar, né, e quanto a gente começa a perder a vigilância, né, por isso da frase vigiai e orai, né, que é o tempo todo, estou cuidando dos meus pensamentos, eu estou cuidando com a forma com que eu vibro, com a forma com que eu sinto a minha energia, com a forma com que eu me relaciono com as coisas que estão à minha volta, porque dinheiro é uma coisa, é um bem material, né? E a gente pode tratar as pessoas também como coisas, como bens, né? Então, esse processo de vínculo começa a ficar cada vez mais forte. Então, dentro do dinheiro, assim como qualquer outro tema, também está muito suscetível a gente abrir portas para os nossos irmãos obsessores, né? E aí, ó, olha só, se a motivação fosse menos ligada, por exemplo, à avareza, a
esses obsessores não iam encontrar uma ideia fixa para estar ali em volta o tempo todo, né? Ou seja, a gente vai deixando e vai caindo, né, nessa armadilha e a gente acaba dando motivo, vamos dizer assim, né, para que essas coisas aconteçam com a gente. Bom, exemplos de obsessão por dinheiro. Porque se eu perguntar aqui um por um, todo mundo vai falar, ai, eu não sou. Eu não sou obcecada por dinheiro não, né? Tem muitos exemplos que são do nosso dia a dia, né? Imagina ali, ó, a pessoa chega no trabalho e fala assim, ai, minha amiga ali, ó, tá vendo? Ganha mais que eu. Fulano ganha mais que eu, ciclano ganha mais que eu, porque o meu vizinho, comprou um carro, né? Você começa a perceber que toda fala dessa pessoa é por comparar. Fica comparando o tempo todo. O que um tem, o que o outro não tem. Ó, tá ali, ó. Casa tá caindo aos pedaços. Comprou carrão novo. Isso também não é uma obsessão? Ficar o tempo todo pensando nisso, apontando isso, olhando para isso, reparando isso nas pessoas, né? Porque a gente acha que é só querer pôr dinheiro no bolso. Mas não é só isso. Essa vibração também de estar o tempo todo ali, ó, reparando nessas nuances, né? Eu já vi empresários, por exemplo, que nunca tiraram férias. Só trabalhar, 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 para acumular, para acumular, para acumular, para acumular, para ter mais, para fazer crescer a empresa. Aí a família fala, papai, vamos tirar umas férias, vamos passar um tempo em família. Não, eu preciso trabalhar. Né? Ué, e você vai fazer o que com o dinheiro? Né? Depois que trabalhar tanto, vai cair duro ali, ó. Né? Vai fazer o quê? Isso é um tipo de obsessão também. Né? Outro tipo, fixação pela falta. Né? Eu tinha um amigo que ficava toda semana jogando na Mega Sena. Mas era um negócio assim, bem obsessivo, né? Eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ser rico, eu vou sair dessa vida. Eu falei, ixi, que vida! Tá lá, tá trabalhando, tá produzindo, consegue ter suas coisas, come bem. Não, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, vou jogar na Mega Sena, você vai ver só, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. E o tempo todo. E fazia bolão, né? Perdia, não, alguém tem que ganhar, vou jogar de novo. E ficava, né? Reverberando isso o tempo todo. Né? A escassez. Não tenho dinheiro, não posso, não consigo, não sei fazer, não é possível. Tudo é não. Estou vibrando também todo esse processo, né? Difícil, negativo. Olha lá, quando falta dinheiro, né? Quando a falta de dinheiro vira obsessão. Alguém que acorda pensando em dinheiro, trabalha pensando em dinheiro, vai almoçar pensando em dinheiro, dorme pensando em dinheiro. De um conhecido que ele não é pelo tipo de negócio que ele tinha, tá? É só um exemplo. Mas ele tinha uma garagem de carro. Ele tinha lá meia dúzia de carro. No aniversário da família, o que ele estava falando? De dinheiro e de carro, né? Natal, dinheiro e carro. Qualquer encontro, dinheiros e de carro, né? Ele só falava de dinheiro e de carros. E como ele podia adulterar os carros para fazer mais dinheiro e conseguir mais negócios, né? Então, assim, a pessoa só sabia falar disso. Nas rodinhas de amigo, nos momentos em família, né? Então, assim, não tem outro assunto para falar? Só fala isso aqui, né? Olha só o exemplo do José. José ganha um salário simples, tem saúde, uma família que ama, filhos ali, né, equilibrados, estudou, tem amigos, trabalho honesto, mas todo dia fala assim, não tenho nada. Isso aqui para mim é ter tudo, tá? Ó, ter saúde, ter família, ter filho, né? Tá indo tudo bem, tem amigo, trabalho honesto. Para mim isso é ter tudo. Mas a pessoa acredita que mesmo assim, por ser humilde, por ser simples, ele não tem nada na vida. Isso também é um tipo de pensamento que a gente está abrindo portas, né? Então olha só, tá vendo? É facinho a gente se prender, se perder, né? Nesse pensamento que às vezes pode ficar reverberando o tempo todo ali da nossa mente. Enfim, Carol, tem uma zona específica no umbral de quando a gente desencarna? Todo mundo que é obsessivo por dinheiro vai para lá? Não, né? O umbral é um processo vibratório mental nosso. A gente vai para onde a gente vibra, né?
Então imagina uma pessoa que é muito obcecada por dinheiro, fica o tempo todo, né, dentro desse processo obsessivo. E quando desencarna dentro desse processo, o que que acontece? Ela vai vibrar e estar em zonas umbralinas dentro desse mesmo processo vibratório, onde existem ali outros espíritos na mesma condição que ele, né? Uma vez, no trabalho mediúnico que eu faço, veio uma comunicação de um irmão nosso que estava, né, um umbral há décadas, e ele relatava que ele estava sentado em cima de um trono de ouro. Essa era a visão mental que ele tinha. E a dificuldade dele de sair daquele lugar. Ele não queria sair dali. Então foi todo um processo, todo um diálogo, todo um convencimento, todo um entendimento do como você veio parar aqui em cima de um trono de ouro, né? Tamanha obsessão da pessoa pelo dinheiro, né? Então, às vezes a gente fica assim em zonas umbralinas, né? Por conta dessa nossa obsessão, né? Então, até no nosso lar, ele descreve, né, essas zonas como uma zona obscura de quando não atravessam as portas dos deveres sagrados, né? Então, o que é atravessar a porta dos deveres sagrados? É a gente conseguir conviver bem em comunidade, ir fazendo o nosso trabalho, ir evoluindo um pouquinho a cada dia, né? As pessoas que estão muito presas dentro de um padrão de pensamento, de comportamento, de jeito de ser, acabam ficando presas também, né? Temporariamente nesses lugares. Então, espíritos, né, que colocaram grande parte da sua felicidade, por exemplo, em ter, em conquistar, em ter bens materiais, né? Hoje em dia a gente vê um movimento bastante interessante, né, de as pessoas casarem cada vez mais tarde, porque eu preciso estudar, agora eu preciso ter meu carro, agora eu preciso ter minha casa, agora eu preciso ter isso, agora eu preciso ter aquilo. E quando foi ver, ixi, já não consegue ter mais nem filho, né? Porque passou tanto tempo adquirindo coisas que não conseguiu prestar atenção no que é a vida. Como que você vai viver a sua vida e o que você vai usufruir dela, né? Meu foco estava só em conquistar, conquistar, conquistar. Depois que eu tiver meu carro, eu vou ser feliz. Não, agora eu quero ter minha casa. Depois que eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. A gente começa a pôr condições para a nossa felicidade. E isso vai evitando a gente de ser feliz realmente e de viver aquilo que a gente tem que viver no momento, né? Então eu falo que umbral não é castigo, é condição vibratória. Então a gente só vai para onde a gente está vibrando naquele momento. E quando a gente consegue, como aquela pessoa que eu falei para vocês, sair desse estado vibratório, ele consegue então ser resgatado, consegue ser atendido, consegue ser cuidado, né? Teve um outro caso de um irmão que ele estava preso na empresa dele, que era uma empresa familiar, e ele não queria deixar ali um ambiente da empresa dele, porque ele falava, não, eu preciso ajudar os meus filhos a conduzir a empresa, e não sair dali de jeito nenhum. Do tamanho do apego daquilo que ele tinha construído, né, da empresa que ele tinha ali, né, com tantos anos de suor, se dedicado, né, e que agora tinha passado para a administração dos filhos. Infelizmente, sem querer, ele estava obsediando os próprios filhos dentro da empresa dele, né, que não era mais dele, né. Bom, quando a gente fala, então, não pode servir a Deus e a Mamon, a gente fala, né, na linguagem de Jesus. Mamon é quase, né, uma personificação de um senhor que exige obediência, né? O que seria isso? Bom, se eu tenho fixo uma ideia e fico ali o tempo todo naquela ideia, eu estou quase obedecendo aquela ideia. Eu preciso de dinheiro, eu preciso ter, eu preciso acumular, ou eu não tenho, eu estou nesse processo assim, nossa, eu não tenho nada, eu sou um miserável, né? Eu estou ali obedecendo aquilo que é o próprio pensamento meu. Então eu estou servindo aquilo que eu estou pensando e não consigo sair dali, né? Então eu falo, quem que serve a Mamon? Quem vive para acumular, quem mede
as pessoas pelo valor do patrimônio, quem mede pessoa pela roupa que está vestindo, né? Às vezes tem lugar que a gente chega que a pessoa dá aquela olhadinha assim, ó, dependendo do jeito que você está vestido, é o jeito que você vai ser tratado. E não pela pessoa que é, pelo ser humano que é, né? Então tem muita gente que faz esse julgamento, né, de valor, né? Então essas coisas, elas acabam sendo distrações fáceis, né, para desviar a gente da verdadeira evolução espiritual, da verdadeira riqueza que é estar aqui, viveu agora, passar pelas situações que a gente está passando, superar essas situações, às vezes até aceitar com resignação e com paz no coração algumas situações que a gente não pode mudar, né? Então a gente acaba, né, tendo um processo de ficar fixo, né? E servir a Mamon. Mas é a pergunta então, depois de tudo isso, dinheiro é bom ou dinheiro é ruim? É bom e ruim, né? Acho que tem os seus dois lados, então depende da forma com que a gente apega. Então, quem está no comando da minha vida? Essa pergunta que eu tenho que fazer, não é se o dinheiro é bom ou ruim, né? É se é os meus valores morais, ou minha obsessão, ou a falta do dinheiro, né? Então, assim, eu estou olhando para o que eu tenho ou para o que eu não tenho, com esse lado de como que eu posso evoluir dentro dessa situação, como eu posso ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor para mim e para as outras pessoas dentro dessa situação, ou eu só quero ou não o bem material, né? Essa pergunta que a gente tem que fazer, e não se o dinheiro é bom ou ruim, tá? Então, tem um olhar positivo sim do dinheiro, né? Que aí já então entra, né, no livro, né, do Emmanuel falando sobre dinheiro. E em nenhum momento ele vai trazer até aqui as discussões que eu trouxe para vocês. Ele vai começar o livro falando: para que serve o dinheiro? Para que serve o dinheiro? Se não para aliviar a dor do outro, se não para eu usar o dinheiro para o meu crescimento pessoal. Ué, pode usar o dinheiro para crescimento pessoal? Vixe, deve, né? Com o dinheiro a gente faz coisas, né? Então a gente pode aproveitar o dinheiro, sim, para algo muito bom e benéfico para a nossa vida. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho digno, se eu me esforço, se eu estou ali trabalhando todo dia e o resultado do meu trabalho é o dinheiro, não é digno? É super digno. Eu estou me esforçando, eu estou trabalhando. Quando eu trabalho, eu dou algo de mim, eu me relaciono, eu dou algo para a sociedade. Eu estou trabalhando em serviço em prol de alguma coisa. Super digno. Trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Tem gente que tem vergonha, sabia? Tem gente que trabalha, ganha um salário alto, tem vergonha. Ué, não é digno? Não é honesto? Não é suado? Não é fruto do seu esforço? Olha lá, dinheiro é bom quando eu olho para o dinheiro, ou a falta dele, e consigo ter gratidão por aquilo que eu tenho, ou até, às vezes, pela ausência do que eu tenho. Se tudo nessa vida que me traz, e que às vezes eu escolho, é para o meu crescimento, e se tudo na minha vida tem um aprendizado, tem que ter gratidão por esse aprendizado que eu estou tendo, de saber lidar com ele ou com a falta dele. Dinheiro não compra saúde? Vai falar que não compra, né? Sim, o dinheiro, eu posso usar o dinheiro para ter saúde, para me cuidar, né? Para ser uma pessoa melhor. Olha lá, dinheiro é disciplina, como eu controlo, como eu uso. Isso é muito bom. Me traz um ensinamento saber usar o meu dinheiro e controlar o meu dinheiro. Um exemplo lá de pensamento obsessivo por dinheiro, né? Ó, não dou esmola para ninguém, tá? Mas compro sapato todo mês. Ué, não é também o jeito de usar mal o dinheiro? Então o dinheiro também requer disciplina. Vocês já ouviram a frase, dinheiro não leva desaforo? É isso. Então se eu consigo aprender a ter disciplina com o dinheiro, também é um aprendizado. Dinheiro é abundância. E Chico fala no livro, né? Dinheiro é inteligência. Ué, eu não posso estudar, eu não posso me formar, fazer uma faculdade, adquirir cultura através com o que o dinheiro pode me comprar? Também. Então ele fala muito disso, de adquirir inteligência
e de usar com inteligência. Quando a gente está usando essas faculdades mentais, a gente está estimulando o lado bom de como eu faço uso do dinheiro e trago para mim, né, para o meu benefício e do próximo. Só que aí ele traz para saber pedir, ou seja, né, vem dinheiro, vem abundância, é preciso saber dar. Lei da semeadura. A gente colhe o que a gente planta. Então também não adianta a gente, né, eu quero ter abundância na minha vida, eu quero ter dinheiro, eu quero sair de dívida, eu quero sair dessa dificuldade. O que você está dando? Qual que é a troca que você está fazendo? Porque tudo é uma troca de energia, de vibração. O que eu estou dando para o universo? Para um morador de rua lá, me pede um real no vidro, eu não dou. Não estou falando que a gente tem que dar dinheiro, tá, gente? Né? Mas, assim, tudo que eu tenho oportunidades que aparecem na minha vida, que eu posso fazer uso do dinheiro para o bem do outro, eu me nego. Mas eu quero dinheiro? Eu quero que ele esteja na minha vida? Aí eu falo do próprio princípio moral. Hoje a gente está vivendo um momento que eu achei que eu não fosse viver, onde a gente está tendo cada vez mais bilionários no planeta. Aí eu fico assim, bilionários? Como assim bilionários? O que uma pessoa vai fazer com bilhões de dinheiro, né? Gente, com bilhões de dinheiro dava para sanar fome, doenças, dava para a gente estar num mundo mais do que feliz ali. Tecnologia, crescimento, desenvolvimento para toda a humanidade. Mas tem meia dúzia de pessoas que querem só para si. Eu falo, o que esses bilhões vão trazer para você? Né? Em bilhões não dava para a quantidade de pessoas que eu consigo, né, ajudar. Então eu fico pensando, né, as pessoas cada vez mais querem acumular tanta riqueza, né? Tá, o que você vai fazer com ela? Você vai usar ela para bem de alguém? Ou só de si mesmo, né? Só para si próprio. Então, aqui é como eu faço o uso dele, ou quando eu faço quando eu não tenho ele. Eu encaro essa vida minha com alegria, com esperança, com fé, com amor, né? Aqui ele traz também com cultura. Eu uso isso para eu me desenvolver, para eu crescer, né? Eu aceito, eu tenho resiliência, eu tenho resignação pelas minhas escolhas e para aquilo que eu tenho que é necessário para eu aprender ou não, né? Eu me cuido, eu tenho e consigo desenvolver a humildade perante quem tem ou perante quem não tem. Então, tudo que envolve dinheiro é um processo de aprendizado para a gente, tá? E aí, então, ele vai fechar o livro falando da importância da caridade. Quando eu olho para o próprio Espiritismo, eu vejo que a base do próprio Espiritismo é a caridade. É estar aqui para o bem dos meus irmãos. E qualquer que seja a caridade que eu faço. Parar para ouvir, acolher uma pessoa, né? Tem uma roupa lá no meu armário que eu não uso mais, eu dou, né? Então a gente está olhando aqui para tantas pessoas à nossa volta que precisam de tão pouco e eu tenho para dar, né? E quando que eu posso dar? Quando que eu posso fazer esse gesto? E olha só, quando eu faço esse gesto, que também é um gesto de desapego, eu falo assim, que às vezes quanto mais a gente dá, mais abundância tem na nossa vida. A frase anterior, né? O que eu ganho é o que eu dou. Eu já ouvi relatos de amigos meus que falaram assim, poxa, Carol, é engraçado, eu não sei como que o meu dinheiro rende tanto. Eu não ganho tanto assim, mas o meu dinheiro rende muito. Eu faço doação, eu faço trabalho voluntário, estou o tempo todo ali ajudando as pessoas, doando meu tempo, doando minha energia, né? Ganho pouco, mas nunca me falta. Olha só, olha o dinheiro fazendo circular essa energia, essa vibração na nossa vida. Então, Chico traz muito essa questão. O quanto que você está usando esse bem material para você se melhorar e para também fazer caridade.
Então, a mensagem que fica hoje, né, desse nosso tempo de reflexão é como eu faço o uso do dinheiro, se é para o bem meu, para o meu crescimento, ou se eu estou usando ele só por um processo de egoísmo meu, apego, né, a um bem material. Se eu não o tenho, como que eu estou encarando essa falta? Um processo de aprendizado, como um processo tipo, vai meu irmão, o que eu quero ver é você se mexer, vamos lá, vamos para frente, vai trabalhar, vai lutar, né? Porque às vezes é isso, né? Esse processo, né? Passagem clássica, né? De Chico falando, né? Uma pessoa chegou para Chico e falou, olha lá, né? Tem uma senhora na fila que tem dinheiro e que está pegando comida lá de quem não tem, né? Ó, tá lá na fila para se alimentar e ela tem dinheiro, tem casa, tem tudo e tá lá. Vai lá, Chico, fala com ela, tira ela da fila. Ó, que absurdo, ela tá lá comendo dinheiro de quem, né? Comendo comida de quem não tem nada. Aí o Chico olhava e falava assim, não vou tirar ela não, sabe por quê? Ela tem dinheiro, ela tem casa, ela tem tudo, mas ela já está na fila para aprender, porque ela não sabe fazer bom uso do dinheiro e na próxima reencarnação ela vai precisar pedir comida na rua, então ela já está treinando. Então ficamos com essa frase, né, para a gente fechar e pensar como que a gente pode então, né, fazer bom uso disso, desse recurso que foi nos dado ou não, né, e como a gente vai usar ele para a nossa evolução. Obrigada a todos, né, por essa noite. Vamos fechar os nossos olhos, então, para a gente poder receber o passe, né, e podermos ir para as nossas casas. Bom, primeiramente quero agradecer, né, a todos os espíritos superiores, a essa casa, pelo carinho, pelo amor, pela oportunidade de, mais uma vez, podermos olhar não para fora, mas para dentro, do que eu preciso fazer, do que eu preciso sentir, coisas que eu preciso reparar em mim, para que eu possa, cada dia mais, ser melhor para mim e também ser melhor para as outras pessoas. Que assim seja.